Romanos capítulo 1, versículos 14 ao 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Gostaria de estar falando com os irmãos nesta noite acerca da responsabilidade do crente de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Nós sabemos que a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui Paulo ele cita 3 coisas, do versículo 14 ao versículo 16. Primeiro, Paulo ele diz que ele é devedor. No 14. No 15, Paulo diz: estou pronto. E no 16, não me envergonho do Evangelho. Sobre esses 3 pontos que eu quero estar falando com os irmãos nesta noite. Quando Paulo diz, eu sou devedor, Paulo está falando da responsabilidade que nós temos como igreja, como cristão, de anunciar o Evangelho. Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixou essa ordem para os seus discípulos. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz o seguinte: porque se vos anuncio o Evangelho, não tenho de quem me gloriar, pois me foi imposta essa obrigação, e há de mim se não anunciar o Evangelho. É Paulo quem está falando. Olha o peso que ele está tomando sobre ele, a responsabilidade de pregar o Evangelho. O Paulo, quem impôs essa responsabilidade, essa obrigação, não foi o homem, não foram os apóstolos, mas foi o próprio Jesus. E ele está falando, ai dele se não anunciar o Evangelho. Todos nós, irmãos, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque somente através da pregação do Evangelho é que pode acontecer a salvação. Se não houver pregação do Evangelho, não tem como as pessoas se salvarem. Porque só existe salvação por meio do Evangelho. Não existe outro meio de alguém se salvar. É só o Evangelho que pode salvar o mais vil pecador. Então nós temos essa responsabilidade diante de Deus de pregar o Evangelho. De sorte que, quando nós não obedecemos essa ordem, estamos em débito com Deus e com as pessoas. Paulo vai continuar dizendo, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que significa isso? Que o Evangelho ele é para todos. O Evangelho não é apenas para um grupo de pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. Por quê? Todas as pessoas precisam do Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que todo homem é pecador. Romanos 3, versículo 23, vai dizer o seguinte para nós: que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem necessita do Evangelho, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele jovem, seja ele velho, seja o presidente da República, seja o mendigo que mora debaixo do viaduto, seja o trabalhador, seja o ladrão, seja a prostituta, seja a mãe de família. Todo
obedecer essa ordem do Senhor de pregar o Evangelho, tanto individualmente como o grupo em si, a igreja. Nós precisamos ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Versículo 15, Paulo vai falar: e assim quanto está em mim, estou pronto. Paulo diz que ele estava pronto para anunciar o Evangelho. Paulo não estava novo demais, não estava velho demais, não estava ocupado demais, porque tem pessoas que se justificam: ah não, eu já estou velho, eu não posso pregar o Evangelho porque eu estou velho. Ah, eu não posso pregar o Evangelho porque eu sou muito nova. Ah, eu não posso pregar o Evangelho porque eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer. Paulo não se justificou com nada disso, ele estava pronto para pregar o Evangelho. Ele pregava o Evangelho em todas as circunstâncias. Ele pregava o Evangelho quando estava preso, ele pregava o Evangelho quando estava livre, ele pregava o Evangelho no templo, pregava o Evangelho na rua, pregava o Evangelho nas praças, pregava o Evangelho na sinagoga, pregava o Evangelho nas casas. Ele estava pronto para pregar o Evangelho. E nós também precisamos estar prontos para pregar o Evangelho. O Senhor não me chamou e não te chamou apenas para sentar no banco da igreja, terminar o culto, voltar para casa e viver uma vida normal, não fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus nessa terra são as almas. Ou você pensa que a obra de Deus é o quê? Porque às vezes você se ocupa com tantas coisas que você julga que é a obra de Deus e não é a obra de Deus. O Senhor me chamou e Ele te chamou para nós irmos e pregarmos a sua palavra. Para que assim como nós fomos resgatados, outras pessoas também possam ser resgatadas pelo poder desse Evangelho. Então nós, como Paulo, precisamos estar prontos para pregar o Evangelho. Não querer se justificar, mas eu não prego por causa disso, eu não prego por causa daquilo outro. Não, nós precisamos estar prontos para poder pregar a palavra do Senhor. Versículo 16, Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. E por que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? O Evangelho é algo tão maravilhoso, tão glorioso. Por qual motivo ele poderia se envergonhar do Evangelho? Primeiro, o Evangelho, ele estava associado a quem? A um judeu carpinteiro. E Paulo, ele estava escrevendo para Roma, a capital do império, para a sede administrativa do poder, para a gente granfina. Naquela época, o judeu ele já era desprezado. E carpinteiro, então... Mas Paulo escreve para aquela capital dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse judeu, que era carpinteiro, ele havia sido crucificado. E na época, só pessoa da pior espécie era crucificado. Mas diante de tudo isso, mesmo o Evangelho estando associado a tudo isso, Paulo escreve para a capital do império: eu não me envergonho do Evangelho. Segundo, porque ele poderia se envergonhar do Evangelho? Porque a maior parte dos crentes naquela época eram as pessoas das classes mais humildes, eram os escravos. E ele estava escrevendo para umas pessoas top, como eu falei, pessoas granfinas. E ele não se envergonha do Evangelho. Outro motivo que ele poderia se envergonhar do Evangelho, por quê? Porque por causa desse Evangelho, ele havia sido preso, ele havia sido escorraçado, ele havia sido apedrejado, ele havia sido caluniado, ele havia sido açoitado. Mas sobre tudo isso ele escreve: eu não me envergonho do Evangelho. Será que nós que estamos aqui nesta noite, nós podemos dizer
família. Você prega o Evangelho para os seus vizinhos. Você prega o Evangelho para os seus colegas de trabalho, para as pessoas da sua escola. O meio onde você vive, onde Deus tem te colocado, você tem anunciado o Evangelho. As pessoas sabem através da sua vida quem é Deus. Eles têm conhecido a pessoa de Deus. Lembra de Daniel? A diferença que ele fez lá na Babilônia, naquele território, porque às vezes a gente quer se justificar por causa do ambiente que nós estamos. Ah, irmã, se você soubesse aonde eu trabalho, se você soubesse como é que é a minha escola, como é que é a minha faculdade, se você soubesse como é que é a minha família. Mas você é luz, e a luz faz diferença nas trevas. A luz faz diferença no meio das trevas. As trevas, as pessoas que estão no mundo, precisam olhar para mim e para você, e através da nossa vida, através das nossas obras, elas precisam glorificar o nome de Deus. Foi o que Daniel fez na Babilônia. O nome de Deus foi conhecido em todo o império, através da vida de Daniel, através da vida de Ananias, Misael e Azarias. É isso que o Senhor também quer fazer neste mundo. Ele quer que o nome dele seja conhecido, a glória dele seja manifestada através da minha vida e através da sua vida. Nós precisamos estar no time de Paulo, não se envergonhar do Evangelho. Mas nós também precisamos definir o que é o Evangelho. Porque nós temos visto pregar por aí, irmãos, um Evangelho que não é o Evangelho do Senhor Jesus. Por exemplo, o Evangelho da prosperidade, onde se ensina que esse negócio de ter tesouro no céu vai demorar muito. Eu quero o tesouro no céu aqui na terra. Onde se ensina que se você é rico, você tem muita casa, você tem muitas propriedades, você tem uma conta bancária gorda, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas se você é pobre, coitado, você não está com nada. Isso é o que se ensina o Evangelho da prosperidade. Mas esse é o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Não. Esse não é o Evangelho que Jesus Cristo ensinou, porque bênção material, riqueza material, não é sinônimo de salvação, não. Tem rico por aí indo para o inferno, e tem pobre que é riquíssimo, que tem um tesouro que dinheiro nenhum na terra pode comprar, é cidadão do céu, tem o seu nome escrito no livro da vida. Lembra do que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia? A igreja que se achava rica, abastecida de tudo, que não lhe faltava absolutamente nada, porque tem gente que cai nessa ilusão. Ele acha, certa vez eu conversando com um homem, ele dizia o seguinte: eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tenho aqui 2 carros, eu tenho aqui as minhas casas, e ele não era nem crente. Então tem pessoas que acham, porque ela é cercada de bens materiais, ela desfruta do bom e do melhor, Deus lhe dá riqueza. E sim, Deus lhe dá riquezas. Lá em Atos vai dizer para nós, se eu não me engano, 17, Atos 17, versículo de número 25, isso mesmo, diz que Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Deus quem dá tudo, é Deus quem enriquece realmente, mas riqueza não é sinônimo de salvação. Não adianta você ter as bênçãos de Deus, mas você não ter o Deus das bênçãos. Não adianta, o Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Ele é prioridade na nossa vida. Ele é prioridade. Então Deus diz, Jesus diz à igreja de Laodiceia, que considerava-se rica, abastecida de tudo, que não lhe faltava nada, que ela era pobre. Ela era uma desgraçada, miserável, cega e nu, a sua condição espiritual. E a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, enfrentando ali muitas tribulações, Jesus diz: mas tu és rica. Então, riqueza, bens materiais, não é sinônimo de salvação, irmãos. Sinônimo de salvação é você ter Jesus na sua vida, é você ter comunhão com Deus, é você ter comunhão com o Espírito Santo, é você
evangelho ali da prosperidade. E nós não podemos aceitar esse evangelho. Esse evangelho que ensina que você não pode ficar doente. Você não tem que aceitar a doença. O evangelho que coloca você como Senhor, Deus como seu ser. Você tem que determinar e tem que acontecer. Não é o que Jesus ensina. Jesus ensinando-nos a orar em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte, que a vontade dele deve ser feita na terra, assim como ela é feita no céu. Nós não determinar que tem que acontecer, não. Isso não tem na Bíblia. As coisas acontecem no tempo determinado de Deus. É Ele quem determina as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. Então, as enfermidades, as doenças, ela vem sobre a vida de todos. Tanto sobre a vida de quem é feiticeiro, como sobre a vida do crente mais piedoso, mais temente a Deus. Ela vem sobre a vida de todos. Então esse evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo, ensina que você não pode ficar doente. Não, você não pode ficar doente. Se fosse assim, não era nem para a gente morrer, não é verdade? Mas as mesmas coisas que acontecem, desgraças, fatalidades, que acontecem na vida de um ímpio, acontecem também na vida de um crente. Você vê aí na pandemia, não é verdade? Quantos crentes que faleceram através do vírus? Pessoas piedosas, temente a Deus, que serviam a Deus, que adoravam a Deus em espírito e verdade, crente sincero, que você conhecia a vida dele, conhecia a vida dela. Porque nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Jesus, não é porque nós estamos servindo ao Senhor que isso faz com que nós ficamos isentos das lutas, com que nós ficamos blindados das dificuldades, não. Jesus falou lá em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Aflições são todos os tipos de problemas, não é um tipo de aflição. Ele fala aflições. São vários tipos de problemas, de dificuldades que nós iríamos enfrentar. Então, as coisas ruins, elas podem acontecer tanto com quem não serve a Deus, quanto com aqueles que andam com Deus. E nós não podemos aceitar esse evangelho que ensina por aí que o mal não vai acontecer na sua vida. O mal ele não vai chegar na sua casa, chega assim, irmãos. Crente fica doente, crente fica desempregado, crente enfrenta a bala perdida, tudo isso acontece com o crente. Chegou o tempo de você partir, não importa a maneira que você vai partir, você vai partir. Chegou o momento de Deus te chamar para a eternidade, Ele vai te chamar. Se fosse assim, nós seríamos superiores aos nossos irmãos. Lá no primeiro século, a igreja primitiva, os irmãos que eram perseguidos, e eles tinham mortes terríveis. Porque hoje, se um crente morrer, receber uma bala perdida, as pessoas que não têm a mente transformada por esse evangelho, que vivem esse falso evangelho, já pensam, deve estar com algum pecado, estava fazendo alguma coisa de errada, porque crente de verdade, bala perdida, não pega ele não. E aqueles irmãos que eram devorados pelos leões, você é melhor do que eles? Eu sou melhor do que eles? Que eram colocados nas brasas para ser queimados, fazer o deles tocha, nós somos melhores do que eles? Agora imagine Jesus, o Filho do Deus vivo, foi crucificado. Porque aquelas pessoas ali que pegaram o martelo não caíram fulminados, mas Deus permitiu que eles crucificaram a Ele, permitiram que os bofeteassem, cuspiram no seu rosto, deram soco neles, humilharam Ele. Por quê? Nós somos melhores do que Jesus? Não! A mesma coisa que sucede aos ímpios também sucede aos crentes. A diferença entre nós e eles não é que nós somos melhores do que eles, nós somos diferentes dele. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. Então nós não podemos aceitar esse falso evangelho que é pregado por aí, irmãos. Paulo, trazendo um alerta à igreja, aos Gálatas, ele fala o seguinte no capítulo 1, versículo 8: ainda que um anjo desça do céu, ou um de nós, os apóstolos, vos anuncie outro evangelho, além do que nós já temos falado com vocês, seja considerado
aceitar de hipótese alguma um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Mas para que nós distinguimos o que é o evangelho de Jesus Cristo e o que não é o evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Porque se você não ler a palavra de Deus, não estudar a palavra de Deus, você não vai saber o que é o evangelho de Jesus Cristo e o que não é. Qualquer coisa que disser por aí, você vai na onda de todo mundo e vai aceitar. Ainda mais se tiver acontecido milagre, porque as pessoas são muito voltadas para milagres, não é verdade? Para sinais e maravilhas. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus e se deparamos com o ensinamento, como diz Martinho Lutero, ainda que esse ensinamento faça chover milagre, nós precisamos rejeitar esse ensinamento, porque ele não vem de Deus, ele não pertence a Deus. Então nós precisamos entender o que é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho da prosperidade, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é as boas novas da salvação, irmãos. Nós precisamos anunciar ao pecador as boas novas da salvação, a como está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele veio a este mundo para isso. Jesus não veio a este mundo para fazer ninguém ficar rico, porque hoje em dia a mensagem principal é essa: é riqueza, é bens materiais. Não, Jesus não veio a este mundo para fazer ninguém ficar rico, não. Jesus não veio a este mundo para fazer você ser uma pessoa de sucesso, não. Jesus veio a este mundo para trazer salvação, para livrar a minha e a sua alma da condenação eterna. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho com esse propósito de salvar. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio, irmãos. A graça de Deus se é manifestado para isso, trazendo salvação a todos os homens. E nós precisamos ser esses que contribuem com o trabalho de Deus, porque a igreja é a única instituição a qual Deus entregou no Evangelho para que ela repasse a quem lhe é de direito. Esse Evangelho não é meu, ele não é seu, ele não é nosso. Nós precisamos passar ele a quem lhe é de direito. Nós precisamos entregar o Evangelho para as pessoas. Todas as pessoas. Às vezes, até andar com essas pessoas, que aos olhos da sociedade são pessoas desprezadas, com o intuito, sabe de quê? De ganhá-las para Jesus. Lembra que Jesus ele foi muito criticado? Porque às vezes a gente quer evangelizar as pessoas, mas quer evangelizar só as pessoas direitinhas. As pessoas que você julga que é boazinha. Aquelas pessoas malvadas, perversas, você não quer, porque às vezes a gente acha que o evangelho não é para aquelas pessoas, e não é assim. Nós não precisamos, nós não podemos agir como alguns crentes agiram logo no começo. Você vê que Jesus Cristo, ele se aproximava das pessoas que eram desprezadas pelos judeus, eram desprezadas pela sociedade com o propósito de salvá-la. Ele fazia essa aproximação propositalmente para poder salvar a alma, a vida daquela pessoa. Quando ele foi até a casa de Zaqueu, lembra? Quando Jesus foi até a casa de Zaqueu, se hospedou na sua casa, sentou à mesa com Zaqueu, e aqueles que estavam ali, os judeus, os fariseus, eles começaram a criticar o Senhor Jesus, porque ele havia entrado na casa de um homem pecador. Porque um publicano, que Zaqueu ele era um publicano, o chefe dos publicanos, ele era um homem odiado pelos judeus. Os judeus consideravam eles como grandes pecadores. E Jesus ele entra na casa daquele homem. Mas qual o propósito de Jesus entrar na casa daquele homem? O propósito era salvar Zaqueu.
Jesus queria salvar a vida daquele homem. Coloque isso na sua mente. Jesus, ele quer salvar todas as pessoas. Aquela pessoa que você olha no mundo mais perversa, que comete coisas terríveis, Jesus quer salvar ele. Ezequiel vai dizer para nós que o desejo de Deus é salvar. O desejo dele não é que o ímpio pereça. Ele fala assim: desejaria eu a morte do ímpio? Não desejo eu antes que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. O desejo de Deus é que o ímpio se salve, é que todos venham se salvar. E esse precisa ser o desejo do meu e do seu coração também. Nosso coração precisa arder. Nosso coração precisa estar aceso. A chama precisa arder. Nós precisamos ter amor de Deus no nosso coração. Porque se não tiver amor de Deus, nós vamos passar diariamente pelas pessoas para lá e para cá. E não vamos dar ela aquilo que o Senhor nos entregou. O Evangelho da sua graça. Às vezes demoramos demais para ir até as pessoas. E quando vamos, chegamos tarde demais. Chegamos tarde demais. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. A mesma responsabilidade que Paulo assumiu, que Isaías assumiu. Lembra que o Senhor chamou Isaías e disse: a quem enviarei? Quem é que há de ir por nós? Isaías se apresentou diante de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Ele foi pregar, ele foi profetizar. Não era para um povo como se não era para um povo rebelde, como a irmã veio aqui cantar. Povo rebelde, povo que não queria ouvir a palavra de Deus, mas ele foi lá profetizar, pregar a palavra do Senhor. Porque tem aquelas pessoas que não querem ouvir, mas o Senhor manda que nós preguemos a palavra dele para elas. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor para todos. O Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. O Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus. A palavra poder aqui, ela é dinamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Para que se usa uma dinamite? Para explodir algo fofo, uma área fofa, ou para explodir rocha, pedra? Sabe o que significa isso? Que não existe vida irrecuperável para Deus. Tem essa pessoa que vem aí na sua mente agora, que você olha: meu Deus, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa não tem jeito. O Evangelho pode transformar a vida dessa pessoa que vem na sua mente agora e você diz que não tem jeito. O Evangelho pode transformar. Lembra de Paulo? Paulo, ele era o maior perseguidor da igreja. E Deus fez dele, por meio do Evangelho, o maior dos apóstolos. Olha o poder que o Evangelho tem. O Evangelho não mudou, o poder de Deus não mudou. Ele continua salvando prostituta, ladrão, malfeitor. Ele continua salvando todos. Aleluia! O poder do Evangelho é o mesmo. O poder do Evangelho não está na eloquência. Porque às vezes a pessoa quer justificar e falar assim: eu não prego, porque tem pessoas que pregam melhor do que eu. Eu não prego porque eu sou analfabeta, eu não sei falar direito. Eu não tenho um método bom para pregar. Não precisa de método bom para pregar. O que precisa é você abrir a sua boca. Salve para dizer o seguinte: abre bem a tua boca e eu encherei. Abre a tua boca e o Espírito Santo de Deus vai te usar. Não precisa de eloquência, não. Não precisa falar bonito, não. Precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem pessoas aí que às vezes faz, não que eu seja contra fazer um doutorado, tudo que você puder fazer, se aperfeiçoar para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, você deve fazer. Mas não adianta você ter mestrado, você ter doutorado, você ter isso e você ter aquilo, e você não ter o Espírito Santo. Não vai dar em nada.
O que funciona é você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você tem o Espírito Santo, você abre a sua boca e ele te enche. Você pode ser analfabeto, você pode não se expressar bem. Se você tiver o Espírito Santo de Deus e você pregar para uma pessoa, aquela palavra é poderosa para transformar a vida daquela pessoa. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias na vida de uma pessoa, do mais vil pecador, através de uma pessoa que não sabe falar direito. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, dos apóstolos, está em Atos capítulo 4, se eu não me engano. Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim, então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e doutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. O Sinédrio, eles ficaram maravilhados da forma que Pedro e João pregaram a palavra, como eles se expressaram. Mas como pode? Esses homens não têm estudo, eles não têm faculdade, como pode eles falar tão bem? Aí diz o texto no finalzinho, que eles foram informados que eles haviam estado com Jesus. É Jesus quem dá essa capacidade para pregar o Evangelho. É Ele quem dá essa intrepidez para pregar o Evangelho. É Ele quem dá graça para pregar o Evangelho. Então somente se coloque à disposição de Jesus e deixa Ele te usar para você pregar a palavra dEle. Porque isso é uma ordem que Ele dá a todos os crentes. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu não prego porque o meu chamado é para orar. Eu não prego porque o meu chamado é para tocar. Eu não prego porque o meu chamado é para ir para a igreja. Eu não prego porque o meu chamado é para ficar na cantina. Não existe isso. Todo cristão, ele é chamado para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Todo cristão. E nós precisamos assumir esse compromisso, essa responsabilidade diante de Deus, irmãos, de anunciar esse Evangelho que é poderoso. Não é algo que nós temos que se envergonhar, mas é algo que nós temos que ter motivos de grande honra, de grande alegria, de ter sido escolhido por Deus, de anunciar o Evangelho. Deus, Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a nós para poder anunciarmos a sua palavra. Olha que privilégio. Não foram os anjos que Ele escolheu, mas Ele escolheu pessoas como eu e você, pessoas imperfeitas, pessoas falhas. Ele nos deu a sua preciosa palavra, essa palavra que trabalhou na nossa vida. Porque quem éramos nós antes? Você lembra quem você era no passado? Você lembra as coisas que você fazia lá no mundo? Você recebeu esse Evangelho. Esse Evangelho transformou você numa nova criatura. Ele mudou a sua maneira de agir. Ele mudou a sua maneira de pensar. Ele mudou o seu caráter. Ele transformou você completamente. Agora Deus quer que você pegue esse Evangelho que transformou na sua vida e vá lá fora e anuncie ele para outras pessoas. Para que essas pessoas também sejam transformadas, sejam alcançadas pela graça de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, dia após dia, que estão se perdendo. O número é muito grande das almas que estão perecendo, das almas que estão se perdendo. E às vezes nós, como igreja do Senhor, nós estamos entre quatro paredes, se ocupando de tantas coisas, enquanto nós deveríamos nos levantar e sairmos e obedecer o ritmo do Senhor. Porque o Senhor não manda que os pecadores procurem a igreja, mas o Senhor manda que a igreja procure os pecadores. A ordem do Senhor não é que eles lá venham, mas é que nós vamos até Ele e tragam eles. Essa é a ordem de Deus.
E nós precisamos obedecer a ordem do Senhor. Como Paulo falou, está pronto para poder anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O nosso dever é anunciar o Evangelho, porque aqui há uma limitação. E a limitação aqui não está no Evangelho, mas está em quem ouve o Evangelho. Porque Paulo diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós pregamos o Evangelho, mas se a pessoa não crê no Evangelho, se ela não ter crédito à palavra de Deus, não vai ser poder na vida dela. Ela não vai receber a salvação. Ela vai continuar na sua vida de pecaminosidade. Ela vai continuar nas trevas. Ela vai continuar no seu zelo. Ela não vai ter a vida transformada. Nós precisamos saber disso. Porque nós não temos o poder de salvar ninguém. O nosso dever é pregar o Evangelho. O nosso dever é anunciar às pessoas que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Esse é o nosso dever. Mas a obra da salvação só vai acontecer se aquela pessoa abrir o coração e der ouvido à voz do Espírito Santo. Porque nós só podemos pregar a palavra de Deus aos ouvidos. Agora a obra quem vai fazer é o Espírito Santo no coração daquela pessoa, se ela der lugar. O nosso dever, a nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer como Paulo fez. Eu estou pronto, eu sou devedor, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu por quê? Como nós bem sabemos, que Jesus Cristo ele veio para os seus, os judeus. João relata isso para nós. Mas eles não receberam. Então Deus deu o direito de todos quanto creem em Jesus se tornarem filhos de Deus. E nós precisamos anunciar isso para as pessoas, irmãos, porque as pessoas elas estão tomadas por mentira. E às vezes até crentes que não têm conhecimento da palavra de Deus também ficam nessa mentira. E não existe isso que todo mundo é filho de Deus. Tem um ditado aí fora que diz que todo mundo é filho de Deus, e na verdade não é. Só é filho de Deus quem recebe Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, porque Deus deu esse direito para que se torne filho dele. Tem que receber Jesus, tem que confessar Jesus com os seus lábios, crer no coração, confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor para receber a salvação e a vida eterna. E nós precisamos anunciar isso para as pessoas de forma clara, sem ter medo, sem ter vergonha, sem ter receio. Ah, não, eu não vou falar isso não, porque senão fulano pode ficar com raiva de mim. Não, tem que falar a verdade para as pessoas. Tem que falar para elas que se elas não aceitar Jesus e elas vierem perecer, elas vão para o inferno. Nós temos que mostrar a realidade para as pessoas, irmãos. Não podemos negar às pessoas a verdade da palavra de Deus, que elas estão debaixo de condenação. Nós também que estamos aqui hoje, Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo 5, que nós éramos inimigos de Deus. Mas por meio de Cristo, por nós termos recebido Cristo Jesus na nossa vida, através da fé, nós passamos de inimigos para amigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus. Mas quem não tem Jesus é inimigo de Deus. Tem alguém que diz assim, amigo do Evangelho. Não existe isso não, irmão. Quem foi que inventou esse negócio aí de amigo do Evangelho? Não existe. Ou a pessoa ela é amiga de Deus, serve a Deus, ou ela é inimiga de Deus. Não existe meio termo. Tem pessoas que dizem assim, eu estou em cima do muro, eu sou neutro, eu nem sirvo a Deus e nem sirvo ao diabo. Não tem esse negócio de não servir a Deus e nem servir ao diabo. Em Colossenses, já estou terminando, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha o que Paulo diz. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos na potestade das trevas, só existem esses dois lugares.
mostrar a realidade para as pessoas, seja ela quem for, e como eu disse aqui, o presidente da República ou o traficante que está lá com o fuzil. Tanto um quanto o outro precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Que nós, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos